Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para reagir ao Programa Espacial Brasileiro. Então é isso pessoal, eu sinceramente não sabia que o Brasil tinha um Programa Espacial Brasileiro, eu não sabia, ok? Desculpem-me pela ignorância, mas eu não sabia. Eu no outro dia estava a andar pelo YouTube e vi este vídeo que eu vou ver agora. Estava lá o vídeo assim nos recomendados e era sobre o Programa Espacial Brasileiro. Então eu resolvi guardar esse vídeo para vê-lo agora aqui. E é isso, manos, vamos lá ver. Eu quero ver que tipos de projetos é que o Brasil tem em termos do espaço. Mas antes de mais nada pessoal, sigam-me no Twitter, se vocês ainda não me seguem, o link está aí na descrição, e também no Instagram, está tudo aí em baixo. Mas principalmente no Twitter, porque eu tenho poucos seguidores lá ainda, então se vocês me puderem seguir lá, eu agradeço imenso, o link está aí na descrição. Vamos tentar chegar aos 1000 seguidores lá, porque eu não estava muito ativo no Twitter, mas agora eu comecei a ser ativo, então se puderem seguir-me lá já sabem. Além disso, inscrevam-se também nos meus dois canais secundários, que em breve vão voltar em força, que é o meu canal de gameplays e o meu canal de opinião. Os links também estão aí em baixo. A sério, eu não sabia mesmo que o Brasil tinha um programa espacial, mas agora que eu descobri, né? Vamos lá ver. Quero ver mais detalhes sobre isto. E é isso, manos, vamos lá. O vídeo que eu vou ver do canal Hoje no Mundo Militar é um canal que eu já conheço e já acompanho, por isso é que me apareceu aqui este vídeo. Então é isso, manos, vamos lá ver. O Programa Espacial Brasileiro, play. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Ali, Militar, foguetão. um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No Já vídeo agora, de vocês sabem se existem astronautas brasileiros? Devem existir, não é? Se tem um programa espacial. hoje falarei sobre o Programa Espacial Brasileiro, a sua história, o estágio atual de desenvolvimento e os planos para o futuro. Antes de começar, já sabe, não se esqueça de curtir o vídeo, pois isso contribui muito para o crescimento do canal. É verdade, pessoal. Passem por lá e Também apoiem. quero anunciar o início de uma nova parceria com o canal Space Today, do Sérgio. No canal do Sérgio poderão acompanhar tudo o que acontece nos programas espaciais do Brasil e do mundo. E também notícias e vídeos didáticos super interessantes relacionados com astronomia. Com certeza vale muito a pena assinar e acompanhar. No Brasil, o início de um interesse realmente sério pela área espacial começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando alunos do antigo ETE, a Escola Técnica do Exército, esta foto já é atual antiga, este já é velho. Instituto Militar de Engenharia, construíram e lançaram um pequeno foguete experimental em 1949. 1949, Apesar da já natureza foi há muito simples tempo. do feito, o lançamento iniciou uma fase mais séria e oficial na área da pesquisa espacial no Brasil, dando origem ao Sonda 1, capaz de alcançar os 70 km de altitude, com uma carga máxima 60 de km 4,5 de altitude já é kg. bastante, mano. Nos anos 50, Está bem que aquilo só tinha 4,5 kg, mas mesmo assim, para 1949 acho que não está nada mal, em né? 60, a Marinha também desenvolveu um programa paralelo de foguetes, mas eram bem mais simples do que os projetos desenvolvidos pelo Instituto Militar de Engenharia. Em 1961, as pesquisas espaciais foram concentradas na Comissão Nacional de Atividades Espaciais, uma organização sob forte influência da Força Aérea, que em 1971 se transformaria no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os anos 60 foram marcados por uma corrida espacial desenfreada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Pois é. Os soviéticos estavam claramente à frente dos norte-americanos, após terem enviado o primeiro satélite artificial para o espaço, o Sputnik 1, em 1957. O primeiro ser vivo a entrar em órbita no É a espaço, Laika. a cadela Laika, também em 1957. Eu dei isto em história, eu E o aprendi primeiro isto. homem no espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Essa corrida também estimulou os projetos no Brasil, e entre 1961 e 1964 foram criadas várias organizações brasileiras dedicadas à pesquisa espacial, com Nice. destaque para o GETEP, que no final dos anos 60 se transformaria no Instituto de Aeronáutica e Espaço. A década de 60 também foi marcada por parcerias e estágios de técnicos brasileiros na NASA, nos Estados Unidos, que nessa década viviam um autêntico alvoroço à volta do programa Apollo. Bem, naquele tempo a NASA colocaria estava num grande desenvolvimento, ou seja, se os brasileiros
se aliaram de certa forma e aprenderam muita coisa com a NASA, isso também deve ter ajudado a trazerem vários conhecimentos para o Brasil, não é? O Digo primeiro eu. homem na Lua. Eu não sei, eu estou a curtir muito este vídeo porque eu sempre fui fascinado por estas coisas do espaço, mesmo. O meu sonho quando era criança era ser astronauta, eu dizia sempre isso. Depois, mais tarde, percebi que era um bocadinho difícil chegar lá e acabei por desistir da ideia, mas eu sempre gostei muito destas Em coisas. 1969. Nessa década, o Brasil projetou, construiu e lançou alguns pequenos foguetes destinados à pesquisa suborbital. Nos anos 70, o programa espacial brasileiro foi muito influenciado por parcerias com europeus, principalmente os franceses, através da assinatura de acordos para a formação e treinamento de técnicos. Pois é, a França também tem um Nos programa anos especial. 80 teve início a chamada Missão Espacial Completa Brasileira, com uma proposta bastante ambiciosa e que envolvia a construção de uma área para lançamentos de foguetes, bem como o projeto e a construção de satélites e veículos lançadores. Foi nessa época que a região de Alcântara, no Maranhão, foi selecionada para receber a área de lançamento, que ficaria conhecida como CLA, sigla para Campo de Lançamento de Alcântara, que se tornou 100% operacional em 1989, com o lançamento dos primeiros foguetes. Os anos 90 foram Agência marcados Espacial por importantes Brasileira. avanços na pesquisa espacial brasileira, principalmente após a criação em 1994 da AEB, a Agência Espacial Brasileira. Nessa década, o Brasil entrou oficialmente no programa da Estação Espacial Internacional, o que culminaria com a seleção do tenente-coronel Marcos César Pontes para integrar uma missão de 9 dias no espaço, algo que realizaria em 2006. E foi efetuada a primeira tentativa de lançamento do VLS-1, o veículo lançador de satélites, mas sem sucesso. O Brasil desenvolveu também alguns pequenos satélites de sondagem e monitoramento, e foram realizadas algumas parcerias com os chineses. O século XXI começou com grandes e profundos cortes no orçamento do Programa Espacial Brasileiro. Isso é complicado. Mas mesmo assim, o Brasil lançou um satélite meteorológico e iniciou o desenvolvimento do terceiro protótipo do veículo lançador de satélites. No dia 22 de agosto de 2003, 3 dias antes da data de lançamento, o veículo lançador explodiu devido a um incêndio. Eu acho que isso acontece bastantes vezes, não é? Eu já ouvi falar muitas vezes de foguetões que explodiram antes de realizarem a sua missão, não é? Isso é um bocado triste, mas Que acontece. começou no primeiro estágio do foguete, O pior é quando tem tripulação lá dentro, aí é mais complicado. ocasionando a morte de 21 técnicos do Pois. Centro Técnico Aeroespacial. Há muita especulação sobre as causas do acidente e até mesmo algumas teorias conspiratórias que tentam justificá-lo como um ato de sabotagem. Mas a explicação pode ter para o sido, não é? acidente é tragicamente simples: falta de recursos e investimentos. Nessa época, o programa espacial brasileiro arrastava-se com uma verba de poucas dezenas de milhões de reais, que era claramente insuficiente para bancar um nível adequado de... Pois eu imagino que para ter este tipo de tecnologias espaciais não deve ser muito barato, não é? Eu acho que é preciso ter muito dinheiro, não é? Por isso é que eu acho que os Estados Unidos estão na frente, porque eles têm muito dinheiro. E mesmo a China e assim também têm programas espaciais muito desenvolvidos, pelo que eu sei. E até aqui na Europa existe também a ESA, se eu não me engano, acho que é a ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Eu acho que até existe uma base aqui em Portugal. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que existe uma base no arquipélago dos Açores, aqui em Portugal, que também lança foguetes e assim. Portugal acho que até já lançou alguns satélites também. Mas Portugal não tem a sua própria agência espacial, pelo que eu sei. Eu acho que Portugal só tem a Agência Espacial Europeia, não é? Mas pronto, é tal coisa. Imaginem, quando não há verbas, não é? Não há dinheiro, é complicado, porque tipo, este tipo de tecnologias requer muitos milhões mesmo. É preciso muito dinheiro para fazer as coisas funcionar. Se não houver fundos suficientes, depois as coisas possivelmente podem ter um mau resultado, não é? Como aconteceu aqui. de excelência e segurança numa operação tão perigosa como essa. Pois é. Lançar grandes foguetes não é fácil e é uma atividade extremamente perigosa, que já custou a vida a muitas pessoas em todo o mundo. Mas pior do que isso é tentar fazê-lo com poucos recursos financeiros, que era o que acontecia com o Brasil naquela época.
Os técnicos civis e militares envolvidos no programa espacial brasileiro tiravam leite de pedra, trabalhando com pouquíssimos recursos e sem condições ideais de segurança. Esse acidente, que foi uma consequência direta disso, catapultou o programa do veículo lançador de satélites para uma fase tremendamente obscura. Lançar satélites é, hoje em dia, uma atividade comercial tremendamente lucrativa e que movimenta dezenas de bilhões de dólares todos os anos. O Brasil detém uma posição geográfica perfeita com a sua base de Alcântara, localizada a apenas 2 graus abaixo da linha do Equador, o que se traduz numa grande economia de combustível. O desenvolvimento de um veículo lançador de satélites colocaria o Brasil nesse mercado Olha ali a ESA, bilionário, a ESA é a Agência Espacial Europeia. habilitando o nosso país a lançar satélites para outras nações, a um custo bem mais em conta do que o cobrado pelos Estados Unidos, pela Rússia e pelos europeus. Mas a falta de interesse, a falta de empenho e a falta de recursos mantém o nosso programa muito atrás de outros programas estrangeiros. Por exemplo, nos anos 60, o programa espacial brasileiro estava ao mesmo nível do programa espacial da China e da Índia. Mas hoje a China já realiza mais lançamentos orbitais do que os Estados Unidos. Já colocou astronautas em órbita. É verdade, a China também está forte. Está construindo uma pequena estação espacial. Até há muita gente que diz que a China vai ultrapassar os Estados Unidos e vai se tornar a maior economia do mundo. Há muita gente que diz isso e dizem que não vai demorar assim tanto. Então é normal que eles tenham um programa espacial muito desenvolvido, não é? E se prepara em breve para enviar missões tripuladas para a Lua. Com a Índia já tendo enviado sondas e a Índia à Lua, também, a Índia também é a muito Marte. forte nestas coisas. O Brasil, com a 9ª economia do mundo, investe menos no seu programa espacial do que a África do Sul, um país com a 32ª economia do mundo. Pois isso é nosso complicado. país investe apenas cerca de 200 milhões de dólares anuais no programa, contra 450 milhões de dólares dos sul-africanos. Os indianos investem 1 bilhão de dólares. E os chineses investem 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Realmente não dá para compreender essa falta de interesse Como eu gostava de ter esse dinheiro. Curtia muito, por acaso. por uma área tão lucrativa e tão vantajosa em tantos aspectos. Se o nosso país tivesse investido com seriedade no programa do veículo lançador de satélites nos anos 80 e 90, hoje estaríamos competindo de igual para igual no bilionário mercado de lançamentos de pequenos satélites. É um mercado tão concorrido que países como os Estados Unidos e a Rússia fazem de tudo para evitar parcerias e a transferência de tecnologia. Claro. Por exemplo, Eles fazem isso que é para tentarem reservar o máximo de lucro possível para eles, não é? Claro, eu já sei como é que isto funciona, não é? É a concorrência, sabem como é que é. documentos vazados em 2011, ficou bem evidente que os Estados Unidos desestimulam veementemente parcerias de outros países com o Brasil, principalmente os ucranianos, que desde 2014 mantêm com o nosso país o projeto Ciclone, para o lançamento do foguete ucraniano Ciclone 4 a partir de Alcântara. Os russos também pressionam muito os ucranianos para evitar a transferência de tecnologia para o Brasil, já que isso poderia colocar mais um concorrente nesse valioso mercado. Claro. Dada a relevância econômica internacional do nosso país, é autenticamente uma vergonha o nosso programa espacial estar assim tão atrasado. Felizmente, o programa do veículo lançador de satélites não morreu, e estão previstos novos testes no futuro. Mas são necessários mais recursos e mais investimento na formação e principalmente uma maior parceria com o setor privado. O programa espacial brasileiro é crucial para o nosso país, tanto a nível civil como também militar, através do lançamento porque de satélites é um mercado de que dá muito vigilância dinheiro e mesmo. comunicação. E É de importância estratégica muito bom. vital, e por isso essa situação vergonhosa de desinteresse tem mesmo que acabar. é verdade, eu acho que sim. Eu acho que qualquer país que tenha possibilidades para isso deve tentar investir nessa área, porque é uma área que dá muito dinheiro e como são sempre os mesmos, digamos assim, nesse mercado, torna-se um bocado parado, digamos assim, não há muito mais hipóteses.
Então, se surgirem novos países, é normal que os países que necessitem da ajuda deles, que necessitem de lançar alguma coisa para o espaço ou assim, que recorram a quem oferecer preços melhores, não é? E o Brasil podia entrar forte nessas áreas, é verdade mesmo. Ainda por cima o Brasil é conhecido por ser uma grande economia, um país enorme, de tamanho continental, com muita gente mesmo. Então eu acho que se eles investissem nesse programa, eu tenho a certeza que isso daria um lucro enorme também. Claro que ia dar uma despesa inicialmente, mas é um investimento, entendem? Tipo, é um investimento e depois dará o retorno, não é? Enfim, curti muito mesmo. Aqui em Portugal, como eu já disse, não existe, pelo menos que eu saiba, não existe nenhuma agência espacial mesmo. Portugal é uma parceria com a Agência Espacial Europeia, que também é uma agência espacial bastante conhecida e bastante famosa. E que também já está neste mercado há muito tempo, pelo que eu sei. E é isso, mano, curti muito mesmo este tipo de temas relacionados ao mundo espacial, digamos assim, tudo o que tem a ver com o espaço. Eu curto muito, eu sou muito fã destas coisas, como eu já disse. O meu sonho quando era criança era ser astronauta. Infelizmente eu temo que não se vá realizar, por questões óbvias, não é? Porque é muito complicado chegar lá e eu acabei por desistir da ideia, até porque é preciso estudar durante muitos anos, principalmente matemática, que é uma coisa que não me interessa muito, digamos assim. Mas curti muito mesmo e continuo sempre a ter um pouco daquele amor pelo espaço e eu curto muito estas coisas mesmo. Acho mesmo muito incrível, gosto muito disto. Eu não sabia que o Brasil tinha um programa espacial, mas na verdade tem e ainda tem realizado algumas coisas. Claro que se o Brasil começar a investir mais nessa área vai ser muito mais vantajoso para o país, digo eu, mas curti muito mesmo de ver que o programa espacial, apesar de um pouco lentamente, mas está-se a desenvolver, como deu para ver. Enfim, é isto. Espero que tenham curtido, pessoal. Se vocês curtiram já sabem, deixem um like, inscrevam-se no canal ativando as notificações para não perderem vídeo nenhum. Inscrevam-se nos meus outros canais, principalmente no canal da Opinião. Está tudo aí na descrição, já sabem, passem sempre na descrição e sigam-me também no Twitter e no Instagram, principalmente no Twitter, manos, que eu quero chegar aos 1000 seguidores lá. Eu agora estou a começar a ficar ativo lá, então sigam-me lá. Enfim, é isto. Curti muito mesmo, achei muito incrível. Comentem aí o que é que vocês acharam também. Digam aí qual é que foi a vossa opinião em relação a isso. O que é que vocês acham? Acham que o Brasil devia investir mais no espaço ou não? Não sei, manos. Digam aí. E enfim, pessoal, é isto. Eu sou o Blue e até o próximo vídeo.